O feminismo negro é a designação utilizada para nomear o movimento de mulheres atuantes tanto na esfera da discussão de gênero quanto na luta antirracista. Trata-se de um movimento político e teórico que visa a mudança social e compreende que sexismo, a opressão de classe, a identidade de gênero e o racismo estão ligados. O feminismo, em seu núcleo, é um movimento para abolir as desigualdades que as mulheres enfrentam. O coletivo Camp-Behavior argumentou em 1974 que a libertação das mulheres negras implica a liberdade de todas as pessoas, uma vez que exigirá o fim do racismo, do sexismo e da opressão de classes. O feminismo negro nos Estados Unidos se tornou popular na década de 1960, em resposta ao sexismo do movimento dos direitos civis e do racismo do movimento feminista. A partir dos anos 1970 a 1980, as feministas negras norte-americanas formaram vários grupos que abordaram o papel das mulheres negras no nacionalismo negro, na libertação gay e na segunda onda do feminismo. Na década de 1990, a controvérsia Anita Will colocou o feminismo negro em uma luz mainstream. O feminismo negro surgiu no Brasil no final da década de 1970, a partir do processo de abertura política que permitiu a reorganização de movimentos sociais, como o sindicalista, o estudantil e o movimento negro. Nas primeiras décadas do século XX, as associações negras compreendiam a discriminação como um fenômeno que afetava a homens e mulheres na mesma medida. Nesse aspecto, o feminismo negro foi fundamental ao trazer para o centro das discussões raciais a discriminação de gênero. Gradativamente, as mulheres ampliaram sua participação dentro das associações negras, passando a ocupar cargos da liderança e protagonizando discussões que entrecruzavam as questões raciais e de gênero, conquistando dessa forma o reconhecimento das especificidades da condição feminina negra. No interior das organizações femininas, as mulheres negras também enfrentam dificuldades no entendimento de que a questão social marca a experiência social de mulheres negras de forma diferente de mulheres brancas. A mulher negra, ela representa a maior porcentagem das mulheres brasileiras. A maior parte das mulheres brasileiras, elas são negras. Então, essa porcentagem de mulheres, elas não podem ser discriminadas dentro da sociedade. A sociedade, ela precisa do trabalho, ela precisa da atuação. A mulher negra, ela precisa representar toda uma sociedade brasileira que foi discriminada durante toda a história. Vocês entendem a gravidade disso? Tipo assim, a maior porcentagem da população brasileira foi discriminada durante toda a história. Então é extremamente importante que essa população, que essa porcentagem seja acolhida para ajudar até no andamento da nossa sociedade, nas situações políticas, socioeconômicas, etc. Então, a mulher negra, ela é como qualquer outra mulher. Mas por ela ser negra, ela acaba sofrendo bem mais. Mas com toda essa questão do feminismo, vem com empoderamento negro. E que é muito importante, já que com toda essa questão histórica que nosso país, não só o país, mas o mundo sofreu, a mulher negra tem muita a questão das pessoas pensarem que elas são inferiores, tanto por ser negra, tanto por ser mulher. Mas na verdade não é assim. Nós temos direitos como qualquer outra pessoa e a gente deve lutar por eles. A mulher negra, como eu já falei, ela é a maior porcentagem da população de mulheres brasileiras. Então, durante toda a história, a mulher negra ela foi colocada numa situação vulnerável, ela sofreu com racismo e com machismo, sabe? Ela sofreu foram duas discriminações durante toda a história, além da objetificação. A mulher negra ela ganha ainda menos da metade do que um homem branco. Acho que um homem branco ele ganha mais de 80% do que uma mulher negra dentro da sociedade brasileira. Então, tipo assim, e trabalhando na mesma, atuando nas mesmas profissões, entendeu? Então, essas situações são muito graves. Ainda existe um abismo muito grande entre o homem e a mulher branca e a mulher negra, entendeu? E é de extrema importância, a gente precisa de pessoas, independente da cor delas, independente da etnia, da raça,
trabalhando para construirmos uma sociedade melhor. É muito complicado porque é muito paradoxal. Ao mesmo tempo que eu me sinto uma pessoa muito frágil, eu sinto que eu tenho que ser uma pessoa muito forte. Porque por mais que a gente tente se reafirmar a todo instante, as pessoas não vão acreditar em quem nós somos, sabe? Que nós somos capazes, tão capazes quanto qualquer outra pessoa. Então, eu me vejo tendo que equilibrar essa fragilidade com essa necessidade de ser forte, porque é muito difícil, sabe? Você se esforçar e chegar em lugares altos, não que eu esteja em algum lugar alto, mas enfim. Chegar em lugares que você almejou tanto e ter pessoas nesses lugares que não acreditam na sua capacidade, sabe? Que te questionam o tempo inteiro sobre quem você é e o que você fez para chegar aqui, que tentam te deslegitimar de qualquer maneira. Então é muito difícil, sabe? Você tem que ser uma pessoa forte, mas ao mesmo tempo tem essa questão de que a gente é muito frágil e as pessoas também pedem pra gente ser forte, né? Que tem essa lenda de que mulheres negras são fortes, mas que a gente é muito frágil também, né? É como qualquer outra pessoa. São umas questões muito complexas, que as pessoas negras são muito animalizadas e as pessoas brancas que são as pessoas dignas de afeto, de sentimento, e a gente tem que ser forte o tempo todo e não é assim, né? Então a gente tem que rebolar muito pra equilibrar isso e é muito difícil. Mas a gente tenta, né? Então, como eu sou uma pessoa muito ali da arte, eu gosto muito, eu vejo muito a Thaís Araújo, que é a atriz, né? E o Lázaro Ramos, o marido dela, e a Isa, que é a cantora. Principalmente as músicas da Isa falam muito sobre isso, do empoderamento negro, e ela passa uma mensagem muito importante. Infelizmente ela não é tão conhecida como alguns outros artistas, mas poderia ser, porque as músicas dela são filosofias realmente. E a Thaís Araújo, porque ela também promove muitos movimentos em relação a essa questão do empoderamento negro, junto com o marido dela, Lázaro Ramos, que também é negro. E igual eu falei, por eu gostar muito da arte, elas me inspiram bastante, porque elas são pessoas negras que muitas vezes as pessoas pensam que por uma pessoa ser negra ela não pode alcançar, ela não pode ser alguém bem sucedido na vida. Eu já vi muita gente falando isso, que mas um negro ele realmente não tem oportunidades na vida, que um negro ele não consegue, e por ser negro, sendo que isso é só uma cor da pele. E na verdade não, elas chegaram lá e foi com o suor delas, como qualquer outro ser humano faria. Elas queriam, elas sonharam e elas conseguiram. Inspirar é uma palavra muito forte. Eu acho que, tipo, no fundo, eu não me inspiro em ninguém, sabe? Mas tem as pessoas, né, que eu acompanho no Instagram, claro. Que uma das pessoas é eu não vou lembrar o nome de ninguém agora. É a Nathalie, eu não lembro o sobrenome dela. Que ela também faz ciências sociais e tal. E ela fala no canal dela um pouco de tudo, sobre ela ser vegana, sobre a rotina de cuidados com a pele, de buscar produtos naturais e sobre esse rolê de negritude, de colorismo. Então é um canal que reúne várias dessas coisas. Tem outra também que eu acompanho muito, que é a Lucy Gonçalves, que é uma menina preta favelada do Rio. Acho que ela não nasceu na favela, ela nasceu num bairro que era periferia do Rio. E aí ela morou em várias favelas do Rio de Janeiro, e agora, depois, sei lá, de 5 anos ou mais de YouTube, que ela conseguiu sair da favela, sabe? Então, mesmo que não seja a minha história, é a história que mais se aproxima da minha, sabe? Eu acho que, no fim, e outros youtubers por causa da estética, de maquiagem, todas essas coisas. Mas eu acho que de todas as pessoas que eu sigo a maioria, hoje em dia, pessoas negras.
Eu acho que isso é importante para os adolescentes, para os jovens e tal, até para as crianças, porque é a realidade que mais se aproxima da nossa, sabe? E é a realidade mais alcançável.